Antes de pensar em drible, antes de pensar em cabelo, antes de pensar em festa, polêmica ou meme, para tudo agora. Porque Neymar não é apenas um jogador de futebol. Ele é um espelho. Um reflexo de expectativas exageradas. De um país que precisa de heróis. E de uma era que transforma qualquer ser humano em personagem 24 horas por dia. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em um Brasil apaixonado por futebol, mas carente de ídolos absolutos. Quando ele surgiu, o país ainda vivia a nostalgia de Pelé, a saudade de Ronaldo Fenômeno e o encanto recente de Ronaldinho Gaúcho. Havia um vazio simbólico, um espaço esperando para ser preenchido, e Neymar apareceu exatamente nesse momento. Desde criança, ele não apenas jogava bem, ele chamava a atenção. O jeito de conduzir a bola, a ousadia, a alegria em jogar. Neymar não jogava com medo de errar. E isso, em um esporte cada vez mais engessado, era quase um ato de rebeldia. Quando subiu para o profissional do Santos, o impacto foi imediato. Dribles desconcertantes, gols improváveis, coragem para tentar o que ninguém tentava. Ele fazia o torcedor levantar do sofá. E no Brasil, isso tem um peso emocional enorme. Neymar virou esperança. Não apenas promessa. Esperança. Mas esperança cobra caro. Desde muito cedo, Neymar deixou de ser apenas um jovem talentoso. Ele virou responsabilidade nacional. Cada jogo dele parecia carregar o peso de uma geração inteira. A imprensa tratava cada atuação como um teste definitivo. Ou ele era o novo gênio, ou era superestimado. Não existia meio termo. Diferente de ídolos do passado, Neymar cresceu sob as câmeras. Redes sociais, vídeos, memes, comentários em tempo real. Cada passo era analisado. Cada gesto era julgado. Ele não teve o privilégio do anonimato. Não teve o direito de errar longe dos holofotes. Dentro de campo, ele continuou evoluindo. Foi para a Europa ainda jovem e chegou ao Barcelona, um dos maiores clubes do mundo. Ali, viveu talvez o período mais equilibrado de sua carreira. Técnica apurada, decisões coletivas, títulos importantes. Jogando ao lado de Messi e Suárez, Neymar fez parte de um dos trios mais letais da história do futebol. Mas mesmo no auge, havia algo mal resolvido. Neymar era brilhante, mas parecia sempre o segundo. Sempre havia alguém acima. Sempre havia uma sombra. E, olha, para um jogador com personalidade forte, isso pesa. Pesa no ego, pesa na ambição. Pesa na narrativa pessoal. A ida para o Paris Saint-Germain não foi apenas uma transferência recorde. Foi uma ruptura simbólica. Neymar quis ser o centro, quis ser o protagonista, quis provar que podia liderar, decidir, carregar um projeto inteiro nas costas. O valor pago por ele mudou o futebol, inflacionou o mercado, criou um novo patamar financeiro, mas também criou um novo tipo de cobrança. A partir daquele momento, Neymar deixou de ser apenas craque. Ele virou investimento, produto, expectativa financeira. E foi aí que a relação com o público começou a azedar. Cada lesão passou a ser vista com desconfiança. Cada ausência virou motivo de ataque. Cada imagem fora de campo foi usada como argumento contra ele. Neymar passou a ser julgado não apenas pelo que fazia dentro das 4 linhas, mas por tudo o que fazia fora delas. E aqui existe um ponto importante. Neymar nunca foi discreto. Nunca foi o tipo de jogador que some fora do campo. Ele gosta de viver, de aparecer, de provocar. E isso, em uma cultura que exige comportamento exemplar de seus ídolos, virou munição. Na seleção brasileira, a pressão foi ainda maior. Neymar se tornou o rosto do futebol brasileiro em Copas do Mundo. Cada ciclo girava em torno dele. Cada derrota recaía sobre seus ombros. Quando ganhava, era obrigação. Quando perdia,
era fracasso. Ele foi criticado por cair demais, por reclamar demais, por chamar atenção demais. Mas, curiosamente, era quase sempre ele quem resolvia quando o jogo travava. Ele era o ponto de desequilíbrio. O jogador que chamava a marcação, o que arriscava. E isso cria um paradoxo cruel. Se Neymar não arrisca, dizem que ele se escondeu. Se arrisca e erra, dizem que é irresponsável. Poucos jogadores viveram tão intensamente esse conflito. As lesões vieram como golpes silenciosos. Não apenas no corpo, mas na narrativa. Cada contusão tirava ritmo, confiança, sequência. E aos poucos, começou a surgir aquela pergunta venenosa. E se ele tivesse se cuidado mais? Mas essa pergunta ignora o contexto. Ignora que o futebol moderno exige intensidade absurda. Ignora que o corpo tem limite. Ignora que nem tudo está sob controle. Neymar virou um personagem fácil de julgar. Porque ele não se encaixa no arquétipo do herói clássico. Ele é emotivo, provocador, imperfeito. E isso incomoda. Talvez o maior erro ao analisar Neymar seja compará-lo o tempo todo com mitos de outras eras. Como se toda geração tivesse a obrigação de repetir histórias idênticas. Como se o futebol fosse imutável. Neymar não é Pelé, não é Messi, não é Cristiano Ronaldo. Ele é fruto do seu tempo, com todas as contradições que isso traz. E ainda assim, os números estão lá, os gols estão lá, os títulos estão lá, a influência está lá. Milhões de crianças começaram a jogar futebol tentando imitar Neymar. Seu impacto cultural vai muito além das estatísticas. Talvez Neymar não tenha sido o herói perfeito que o Brasil queria, mas talvez ele tenha sido exatamente o herói possível. Um jogador que brilhou intensamente, que errou publicamente, que carregou expectativas absurdas e que, mesmo assim, nunca deixou de tentar. A história de Neymar ainda não terminou. E talvez só com o tempo ela seja contada com mais justiça, menos raiva, menos paixão imediata, mais contexto. Porque Neymar não é apenas futebol. Ele é pressão, é mídia, é mercado, é humanidade exposta. E entender Neymar é, no fundo, entender o mundo em que a gente vive.